Amados, muito bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 16 de setembro do ano da graça de 2025. Retomando a nossa reflexão aqui pela manhã, vamos fazer a partir de um versículo que já considerámos anteriormente na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 21, e que diz: Portanto, para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E na mesma linha de orientação, agora por um outro discípulo que também caminhou com Jesus, João diz-nos o seguinte, na sua primeira carta, capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 4, e que diz: Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Cristo. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. E o foco, o foco destes dois textos é o exemplo, é o caminharmos de acordo com o modelo que temos, que é Jesus. E este domingo lembramos particularmente o início de um ano escolar, lembrando o desafio que os nossos alunos, professores, todos aqueles que estão ligados ao ensino, enfrentam em mais um ano, sabendo que é um lugar desafiante para se viver e ser-se um discípulo amado de Jesus, um filho de Deus. A partir destes dois versículos e tendo em mente este desafio de seguirmos os passos, seguirmos o exemplo de Jesus, questionava-nos: será que o exemplo de Jesus nos agrada? Quais são as marcas que encontramos em Jesus que nós queremos evidenciar e que queremos reproduzir porque nos agrada? E essa é uma primeira decisão que temos que tomar. Claro que em Jesus tudo nos agrada, todo o seu exemplo é por demais excelente e perfeito e queremos reproduzi-lo, mas creio que valia a pena considerar novamente alguns desses aspectos. O primeiro aspecto que encontramos em Jesus e que eu espero que nos agrade a todos é o amor. Sim, a partir desta marca, desta evidência, desta manifestação de Jesus, todos os outros estão alinhadas, conectadas, porque obviamente o amor que encontramos em Jesus conecta com tudo aquilo que ele é e fez. Jesus, falando a Nicodemos, declara que ele é a manifestação do amor do Pai, um amor perfeito que se revela em que o Pai o oferece, o dá, em expressão de amor por todos nós. E bem sabemos que houve um lugar onde esse amor se expressou, foi na cruz. E isso é tão impactante, é tão importante, que Jesus depois no capítulo 15 de João, versículo 13, diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida por alguém, pelos seus amigos. Este foi o modelo. Agrada-nos? Estamos preparados para viver desta forma, evidenciando este amor? Se calhar, num lado oposto, podemos considerar o pecado. Será que a forma como Jesus lidou com o pecado nos agrada e queremos reproduzir? Quando olhamos para os Evangelhos e vemos o relato de todos os acontecimentos registados para nós na vida do Senhor Jesus, há algo que obviamente salta e que é muito evidente, é que Jesus não pecou. O apóstolo Pedro confirma isso lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 22, aliás, logo de seguida do versículo que nós lemos. Ele não cometeu pecado algum, nem se encontrou engano nas suas palavras. E provavelmente
Isto é algo que nós vemos em Jesus que nos deve agradar muito e que queremos e devemos desejar reproduzir, não pecar. O desejo de não fazer nada que ofenda e que seja um ato de desobediência àquilo que Jesus é e àquilo que Jesus ordenou, àquilo que está no coração do Pai para cada um de nós. Sabemos que, infelizmente, não, perdão, não podemos evitar totalmente, mas eu espero que todos nós desejemos evidenciar esta característica de Jesus em relação ao pecado. Foi de rejeição total. Mais um aspecto para a nossa consideração hoje ainda. Perdão. Como é que Jesus lidou com esta área tão desafiante, o perdão? Agrada-nos a forma como Jesus lidou com o perdão, como ele ensinou com o perdão. Quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7 não é uma conta matemática, é uma imagem daquilo que deve ser a nossa experiência de perdão incondicional. E se há um momento em que nós percebemos e entendemos muito bem, presente na vida do Senhor Jesus, como ele lidou com o perdão, está lá registado em Lucas capítulo 23, é um desses registros, no versículo 34. É quando o Senhor Jesus, perante aqueles que o crucificavam, orou por eles ao Pai, expressando o seu perdão e pedindo o perdão do Pai para a vida deles, porque eles não sabiam o que estavam a fazer. Ou seja, Jesus, perante o ato mais doloroso que lhe foi infligido, Jesus perdoava e Jesus orava por perdão para a vida deles. Agrada-nos esta forma como Jesus lidou. O apóstolo Paulo, mais tarde, falando aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, fala-nos sobre isso. Entre outras coisas, perdoai-vos uns aos outros. É um daqueles mandamentos recíprocos que temos estado a considerar na nossa escola dominical. Agrada-nos esta forma como Jesus lidou com o perdão. Se calhar precisamos de reproduzi-lo na nossa vida. Bom, amados, ao longo desta semana vamos relembrar algumas das marcas presentes em Jesus, que eu espero que sejam marcas que nos agradem e que nós, seja na escola, seja no trabalho, seja aqui no ambiente da igreja, seja em qualquer lugar, possamos reproduzir, porque afinal ele deixou-nos um exemplo para seguir e ele é o exemplo. Que o Senhor nos abençoe, que ele nos dê um dia muito abençoado, caminhando com ele, dia a dia, passo a passo, para a honra e glória do seu nome. E que sobre nós ele derrama a sua bênção. Um dia abençoado, até logo, até amanhã, enquanto o Senhor assim o permitir.